Ele está prestando os pranamas a todos os sannyasis, todas as mães, a todos os ouvintes do Harikatha. Por que fazer o Navadvipa Dhamma Parikrama? Para que a gente veio aqui? De um lado está o local do Senhor Shiva. Na época, tem um local que a gente costumava ir com o Gurudeva, mas agora a corrente do Ganges está tão grande que não é mais possível ir lá. Então a gente presta pranama de longe para esse local. Tinha um templo lá e a gente vai tentar expressar as glórias daquele local. É um lugar muito divino. O Gurudeva costumava vir aqui e costumava explicar sobre Chaitanya Mahaprabhu. Como Chaitanya Mahaprabhu costumava banhar-se completamente aqui e ir até Kontanagri. Lá ele foi e aceitou o sannyasa de Keshava Bharata. Então, é um lugar divino e transcendental. Gurudeva costumava explicar que quando fazemos bhajana em Navadvipa, pouco a pouco, então Navadvipa Dhamma é um lugar muito divino. Apenas pela misericórdia de Mahaprabhu nós podemos entrar em Vrindavana Dham. Ele falou alguma coisa que você entrava e saía no Keshigata. Entrava, saía da água e entrava na água e saía do Keshigata. Aradetu. Em Navadvipa Dham, aqueles que se abrigam em Navadvipa Dham podem obter facilmente Vrindavana Dham. Mas aqueles que não se abrigam em Navadvipa Dham nunca vão obter Vrindavana Dham. Satyanandana Gaurahari, o filho de Jagannatha Mishra, aqueles que se abrigam nele facilmente obtêm o amado das Gopis, Krishna Chandra. Ele é o amado das Gopis. Aqueles que não se abrigam em Navadvipa Chandra Gaurasunda não conseguem nunca entrar em criança em Vrindavana e obter Krishna. Então, a conclusão das escrituras é que é importante se abrigar em Navadvipa Dham. E assim, e se abrigar em Gaurachandra Chaitanya Mahaprabhu. Ele tomou sannyasa e depois disso, ele fazia kirtana na casa de Shrivasa. Chaitanya Mahaprabhu, ele deu para alguns devotos, ele expressou humores, especialmente em frente a 5 pessoas. Mas ele pensou, agora eu devo tomar sannyasa. E há muitas razões pelas quais ele tomou sannyasa. Os acharyas explicam. Nas escrituras é explicado 6 tipos de pessoas não podem obter Chaitanya Mahaprabhu. Os maçantes,
Mayavadis. Essas 6 pessoas, esses 6 tipos de pessoas, eles não querem obter o amor que Mahaprabhu está distribuindo, mas Chaitanya Mahaprabhu é a personificação da magnanimidade. Por essa razão, Mahaprabhu Chaitanya tomou o sannyasa. Ele aceitou o sannyasa porque, especialmente no Srimad Bhagavatam, no 11º canto, está explicado aqui. Está escrito, é descrito, que nesta Kali Yuga, nesta era de Kali, quem será adorável? Em 2 slokas é explicado. Nimi Maharaj dá uma evidência claramente que na era de Kali é dada evidência nas escrituras que grandes semideuses ele aceitou o sannyasa e aceitou sua belíssima esposa Vishnu Priya, que era mais bela que os semideuses. E por quê? Para satisfazer as palavras de Brahma, que significa que Chaitanya Mahaprabhu, na casa de Srivasa, estava fazendo numa santirna tão absorta, e naquele momento um Brahmana, é para satisfazer as palavras do Brahmana. E aí chegou um Brahmana lá dizendo Nimai, Nimai, Nimai. Ele estava todo mundo completamente absorto em Nama Sankirtana e nos sintomas estáticos. Mas aquele Brahmana foi lá e disse, amaldiçoou Nimai e disse: Ei, Nimai, que a sua vida material seja destruída. Significa que ele irá abandonar a casa dele e aceitar sannyasa. Então, para aceitar as palavras da maldição do Brahmana, Mahaprabhu aceitou o sannyasa. Isso é descrito desta maneira nas escrituras. Pessoas deste mundo material estão completamente atraídos por Maya. Assim como um veado, quando está com sede, ele vai para um deserto e tem uma ilusão de que tem água ali. Quando bate o sol no deserto, o reflexo faz a ilusão de que tem água ali. E da mesma maneira, nesse oceano material de sofrimento, as pessoas estão absortas em gratificação dos sentidos e nunca saem disso. Então, Chaitanya Mahaprabhu estava pensando, como eu posso ajudar essas pessoas? Então, as amadas divas, para o benefício delas, ele aceitou sannyasa para o benefício de todas as divas, de todas as almas. Ele queria dar misericórdia para todo mundo. As pessoas não queriam aceitar a misericórdia de Mahaprabhu, então ele estava pensando, eu não posso deixar ninguém para trás, não, porque naquela encarnação, Chaitanya Mahaprabhu fez um voto. Eu vou liberar cada uma das entidades vivas. Nesta Kali Yuga, todas as divas que vieram aqui, todo mundo recebeu a misericórdia todo mundo vai receber a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Isso é garantido. Isso é a Dani Kali Yuga.
Grandes semideuses estão ansiando para nascer nessa Dana Kali Yuga. E na Índia, e especialmente em Navadvipadam, eles oram, por favor, me dê nascimento em Navadvipadam. Por quê? Porque este local não é ordinário. Se por apenas um instante a pessoa seguir Chaitanya Mahaprabhu e se render a Chaitanya Mahaprabhu, com o coração em júbilo, levantar as mãos e dizer, Goranga, Mahaprabhu com certeza vai dar misericórdia. Há um sloka que define isso, que estabelece isso. Aqueles que tiveram o Darshana de Mahaprabhu por só uma vez, com certeza terá o prema no coração. Mahaprabhu é tão magnânimo, ele está dando misericórdia para todas as entidades vivas. Por isso, no Bhagavatam, é explicado em 2 slokas. Algumas pessoas dizem que Kalki Avatar vai vir, mas não, nessa Kali Yuga ela não vai vir. Ele não vai vir. Kalki é a encarnação da Kali Yuga, mas não desta Kali Yuga. Porque esta aqui, Mahaprabhu já veio e todas as encarnações de Krishna, como Kali, estão presentes dentro dele. Então, ele já veio, então não há chance de Kalki aparecer. Para proteger as escrituras, ele aceitou o sannyas. Ele encerrou seus passatempos de familiar e entrou na sannyasa lila. E ele pensou, eu tenho que tomar sannyasa para estabelecer o Varnashrama Dharma. Brahmachari, Grihastha, Brahmaprastha e sannyasa. Sannyasa é o mais elevado. Por essa razão, Chaitanya Mahaprabhu estava pensando, eu tenho que aceitar sannyasa. Srivasa, quando ele estava cantando os santos nomes na casa de Srivasa, após isso, Chaitanya Mahaprabhu retornou à sua casa e estava pensando, eu tenho que aceitar sannyasa. E aí, naquele momento, antes de aceitar sannyasa, Chaitanya Mahaprabhu, ele foi até Shirdar. Estavam falando de um vegetal feito de banana, que era um vegetal preferido de Mahaprabhu e também o Loki. E aí Mahaprabhu foi até Srivasa. Srivasa e Mahaprabhu costumavam ter brigas amorosas. Então ele pediu para cozinhar mocha e Loki. Mocha é o coração da banana. A flor da banana é mocha. É um vegetal muito delicioso. E também o vegetal de Loki. E aí acho que mistura os dois, tem o nome Dug Loki, um negócio assim. Essa é uma especialidade da Bengala. Isso isso não será encontrado em mais nenhum lugar. E quem não come esse vegetal de banana, de flor de banana, é desafortunada e não vai receber a misericórdia de Mahaprabhu, não. Então isso é muito importante. Em Vrindavana você pode encontrar Rabri, mas aqui você não vai comer rasagula, não. O que você vai comer aqui? Sandesh. Esse doce você tem que tomar aqui. Então, o que Chaitanya Mahaprabhu fez? Ele trouxe isso. E ele deu a Satimata. Ele comprou esses vegetais e deu a Satimata.
E, surpreendentemente, quando ele se casou com Vishnupriya, ele não falou nada com ela. Desde manhã até a noite, ele ficava na casa de Shivas cantando os santos nomes. Mas no dia que ele aceitou o sannyasa, naquele dia, quando ele foi às margens do Ganga para se banhar, ela machucou o pé. E também ela perdeu o brinco de nariz, 2 sinais inauspiciosos. E ela pensou, por que isso está acontecendo? Ela teve uma intuição, então, que algo ia acontecer. E naquele dia, Mahaprabhu começou a fazer brincadeiras com ela, e ele nunca fazia isso. Ele falou com ela, disse, decore meu cabelo muito bem, me coloque algo na minha testa. Não, acho que ele decorou o cabelo dela, não entendi muito bem, pediu para ela botar alguma coisa. E aí ela achou tudo muito estranho e ficou pensando, algo ruim vai acontecer. Quando o Nimai estava descansando, Vishnupriya Devi estava massageando os pés de Mahaprabhu e ela estava pensando, como eu posso tomar sannyasi? Hoje ele estava pensando, porque ela agarrou os pés de Mahaprabhu. E naquele momento o próprio Mahaprabhu deu instruções a Yogamaya e disse, Yogamaya, por favor, dê sono para Vishnupriya. E aí Vishnupriya Devi, Nidra Devi, a semideuse do sono, se manifestou nos olhos de Vishnupriya. E aí Chaitanya Mahaprabhu, o que ele fez? Então ela estava agarrando os pés de Mahaprabhu naquele tamanho, mas pouco a pouco ele conseguiu tirar seus pés e saiu. E aí ele viu que Satimata estava sentada do lado de fora. E ele, sem instrução da minha mãe, eu não posso aceitar sannyasi. Então ele se lembrou de Yogamaya. E aí um pássaro cuco fez um som muito belo. E aí Satimata disse, ei, cuco, você que está fazendo esse som, vai para Vrindavana. Então, ouvindo essas instruções da sua mãe, ele foi para as margens de Ganga, glorificou o rio Ganga, o adorou. E naquele momento, Mahaprabhu era muito frio, mas ele estava firme e pulou no rio e atravessou. Então, Nirdoya Gata é uma pessoa que tem o coração duro. Ele abandonou todo mundo. E após isso, após algum tempo, Vishnupriya Devi acordou. E ela viu que Nimai já não estava mais lá. E começou a chorar. E todo mundo começou a procurar por ele, o pessoal da localidade, mas ninguém o encontrava. E Satimata chorava, Nimai, Nimai. Em todo lugar eu estou procurando por você, mas não tenho nenhuma resposta. E todos estavam absortos no oceano de separação. Quando Chaitanya Mahaprabhu aceitou o sannyasi, então ele foi a Takanagari. E como ele recebeu o sannyasi de Keshabharati? Ele disse a Keshabharati, Keshabharati, no meu sonho eu recebi esse mantra. Esse é o sannyasa mantra? Então ele aceitou sannyasi para Keshabharati ou ele deu sannyasi para Keshabharati? Então, na verdade, ele que deu o mantra para Keshabharati. E aceitou a iniciação por esse mantra. Então, após aceitar sannyasi,
Ele removeu seus cabelos. Vendo os cabelos cacheados de Chaitanya Mahaprabhu, o barbeiro que estava cortando o cabelo estava chorando. E todo mundo em Navadvipadam sabia que Mahaprabhu tinha fugido. E foram até Nityananda Prabhu, que prometeu que traria animais de volta. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu aceitou Sannyasa de Krishna Bharata, ele aceitou o nome de Chaitanya. Ele ficou absorto neste humor. E aí, nesse momento, Nityananda Prabhu, ele tinha os vaqueirinhos ali. E aí, ele disse para eles, quando chegar um sannyasi jovem aqui perguntando onde é Vrindavana, e aí vocês dão a direção que é para... Vrindavana é para cá, volta, volta. E aí, Mahaprabhu estava caminhando, ele viu os vaqueirinhos. E ao vê-lo, Chaitanya Mahaprabhu os abraçou e ficou pensando, cheguei em Vrindavana. E ele perguntou, Vrindavana está longe? E aí os vaqueirinhos disseram, você já passou de Vrindavana. Você já passou de longe de Vrindavana. Aí Mahaprabhu retornou. E Nityananda Prabhu havia ido a Shantipur dar a mensagem para Dvaitaparya, que ele arrumasse um barco e que levasse Mahaprabhu até Shantipur. Esse passatempo é muito belo, explicado pelos acharyas. As acharyas sampradayas, todos os acharyas de todas as sampradayas da história vieram aqui. Muitas escrituras explicam sobre esse local, mesmo Shankaracharya. Rudradeva disse, Shankaracharya tentou pregar o impersonalismo aqui, mas ele recebeu uma instrução. Aqui é a terra de Gorasundara, aqui é um lugar divino. O próprio Senhor Shiva deu essa instrução para ele. O próprio Shiva estava cantando o nome de Gora Gora Gora. E esse nome de Gora pode liberar todas as vidas. Ramanujacharya também veio aqui. A Shri Brahma Sampradaya, especialmente a Brahma Sampradaya, o acharya principal é Brahmaji. Madhvacharya. Ele também veio aqui. Muitos acharyas explicaram Vedavana, mas Madhvacharya explicou a diferença entre a alma, Deus e as jivas, Deus e o mundo material. Então ele explicou as 5 diferenças. Os Mayavadis dizem, Deus é um só, como se ele não tivesse forma, como se ele não tivesse poder. Mas Madhvacharya estabeleceu. Isso é verdade, mas Brahma ele tem a potência. Porque aquilo que não tem poder não pode ser identificado. Então, nas explicações de Madhvacharya, ele sempre coloca 2 dedos, Brahma e sua potência. Brahma tem a potência. Veda Purana, Upanishads, todos dão evidência da potência de Brahma. O acharya principal da Aruda Sampradaya, o Sr. Shiva, e na linha dele veio Vishnu Swami, Shuddha Dvaita,
ele estabeleceu o Advaitavada. E a Sanaka Sampradaya Acharya, o Acharya principal é Nimbaditya. Ele expressou que Deus é um, mas tem muitas potências. Todos os acharyas aceitam que Deus tem potência. Chaitanya Mahaprabhu, ele estabeleceu a Achinta Beda Beda Tattva Siddhanta. E isso foi aceito por todas as sampradayas. Então, o Senhor é um. Ele é o elemento supremo. Mas com a sua potência inconcebível, ele manifesta muitas e muitas formas. Então, por meio disso, ele manifestou 4 formas: Swarupa, Tadrupa, Vaibhava, Jiva e Pradana, Prakriti Maya. O Senhor é um. E diferentes humores, como a opulência de muitas encarnações que vêm dele. É como um filho. O Senhor é como o sol e as jivas são como os raios do sol. Esse simbolismo é dado, essa comparação. E o reflexo do sol é Maya. Jivas, Deus, a natureza e Maya. Então ele deu a definição de tudo isso, especialmente Baladeva Vidyabhushan Prabhu explicou sobre 5 tattvas: Ishvara, Jiva, Prakriti, Kal e Karma. Jivas, Ishvara é um. Mas as jivas, dependendo do karma, elas vão ficar iludidas por Maya. Elas se atraem por Maya, e fazem karma e desfrutam da gratificação dos sentidos. Prakriti significa natureza. Dependendo da natureza, a pessoa faz um karma. E o tempo inspira o coração de todo mundo. Então, esses 5 elementos, esses 5 tattvas são explicados. Então, este é o local onde todo esse tattva Siddhanta se manifestou. E Mahaprabhu, ele derrotou grandes eruditos como Keshava Bharata, que veio em frente a Mahaprabhu discutir o Tattva Siddhanta. E Mahaprabhu humildemente disse: e ele falou: eu só sou um professor de sânscrito ordinário, comum. E você, Keshava me disse: mas eu ouvi que você derrotou tantos eruditos, vamos debater. Aí Mahaprabhu pediu: então me fale as glórias da Ganga. E Keshava Kashmir começou a explicar as glórias da Ganga. E numa respiração, ele explicou milhares, assim, muitos slokas, incontáveis slokas. E aí Chaitanya Mahaprabhu Nimai disse: os seus slokas são muito belos. Você pode, por favor, me dar explicação sobre um deles? Aí ele por favor, explique esse sloka para mim. E ele pensou: nossa, eu falei tantos slokas, como é possível que ele tenha memorizado algum deles? Keshava Kashmir estava pensando. Perdão, o nome dele, do erudito, é Keshava Kashmir. Então esse sloka, Matogangaya, tem 5 qualidades boas e 5 ruins.
Aí Keshava Kashmir disse, ei, meu sloka não tem nenhum defeito não. Porque seja lá o que eu tenha falado, eu tenho a misericórdia da semideusa Sarasvati Devi. Eu recebi a bênção dela. E ela mesma, ela própria se manifesta na minha língua. Então ela recitou o sloka. Então como pode ter alguma falha? Mas Mahaprabhu achou 5 erros. E, após falar isso, todos os seguidores de Mahaprabhu começaram a bater palmas. E Keshava Kashmir ficou todo sem graça. E ele disse a Mahaprabhu, então ele diz, aí eles saíram e ele cantou o mantra da Sarasvati, Keshava Kashmir. E ele perguntou a Sarasvati Devi, como é que é possível que eu tenha sido derrotado por uma criança, um professor de sânscrito? Como isso é possível? E aí, naquele momento, Sarasvati disse, ó Keshava Kashmir, você é extremamente afortunado. Você teve um momento único e sem paralelos. Chaitanya Mahaprabhu Nimai não é ordinário, ele é uma manifestação do próprio Krishna. Todos nós, semideuses, somos servos dele. Então ela falou assim, na frente dele, como eu poderia aparecer? Então apenas faça bhajana de Krishna. Qual a essência da vida? O que o conhecimento vai dar para você? Na verdade, o que o conhecimento vai te dar? Significa, se você tiver conhecimento, faça Bhagavat Bhajana. Esse é o conhecimento real. Abandone toda essa maia e faça bhajana para Krishna. Todos devem fazer bhajana, Krishna. Então, ó Brahmana, abandone tudo isso e faça bhajana. Esse é meu pedido. Então, Mahaprabhu deu essas instruções, Keshava Kashmir aceitou-as e saiu. Então, este local é muito belo. Eu presto meus pranamas aqui. E me lembro desses passatempos. Sim, ele falou que ele foi teletransportado, não é? No comecinho. Ele falou isso. Acho que foi o Chaitanya Mahaprabhu mesmo, não é? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,